Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo sobre livros, textos e publicações. Está na hora da resenha, e resenha boa, resenha de livro, é aqui na Oficina da Palavra. Olá para todos e para todas. Eu sou o professor Leclerc e quero te dar as boas-vindas ao nosso canal para mais um episódio do The Books on the Table, uma série de vídeos sobre livros, autores, publicações, lançamentos, obras clássicas, textos incríveis, tudo para você que gosta de ler, que gosta de estudar, que quer aprender e quer as melhores indicações, né? Quer ter um entendimento amplo das obras, das editoras e das oportunidades de investimento nessa área, nesse segmento editorial. Muito bom ter você aqui com a gente. Se você chegou até aqui porque está inscrito no canal, obrigado, nossa gratidão. E eu te peço que continue compartilhando, propagando entre os seus amigos, colegas, parceiros, vizinhos, todo mundo que está perto de você, pelos grupos, pelas redes sociais, para que outros tenham acesso a esse conteúdo. Mas se você recebeu esse vídeo, ou porque o YouTube te recomendou, ou porque alguém mandou para você, então eu quero te pedir, por favor, inscreva-se no canal, dá o like, beleza? E não esqueça de ativar o sino para receber as notificações, porque toda vez que tiver um outro episódio do The Books on the Table, falando de livros, obras, publicações, comigo ou com parceiros participando, você recebe. Hoje nós temos uma participação especial e eu espero que você goste muito, porque além do livro, tem um papo muito legal, muito gostoso sobre a obra, sobre o tema e sobre tudo aquilo que a gente pode aprender. The Books on the Table, só que a table hoje, a mesa, tá bem longe de mim, tá lá em Curitiba com meu amigo, editor das edições Vida Nova, que tem toda a autoridade para falar do livro que nós vamos comentar sobre ele agora, porque ele participou da produção editorial da versão brasileira. Valdemar, seja bem-vindo ao canal da Oficina da Palavra. Muito obrigado, que privilégio e que honra, Leclerc, meu amigo, poder participar aí junto com você. Aliás, a gente já tinha ensaiado e eu tinha furado, né? Agora deu certo aí. Verdade, eu nem queria te expor publicamente aqui, mas já que você... E olha só o book que está no table aqui, ó. É esse mesmo. Tem que ter uma mesa bem forte para segurar, né? Isso. Esse já é o terceiro volume dessa coleção, né, Valdemar? Essa coleção exegética. Começa explicando para a turma que está assistindo aqui essa live, esse bate-papo nosso, né? Mas tem mais cara de podcast do que de live. Começa explicando qual a diferença entre um comentário bíblico comum e um comentário bíblico exegético. Então, como você falou, realmente é o terceiro já da série. Nós começamos lançando essa série com Apocalipse, do Osborne, um senhor comentário. Já preguei várias vezes, capítulo 1 de Apocalipse, são 60, 70 páginas de comentário aqui, e eu estudei a fundo isso e é simplesmente fantástico, né? Aí tem o outro que a gente lançou, foi o segundo, que é 1 Coríntios, né, do Gordon Fee, autor que também dispensa maiores apresentações aqui no Brasil. E aí, então, agora temos o de Levítico, do Gordon Wenham, que é o terceiro, então, da nossa série, comentário exegético. A diferença básica é que um comentário exegético vai, de fato, estudar, expor o texto original, vai comentar o texto original do livro bíblico em mais detalhes, mostrando por que tal expressão precisa significar isto neste contexto, como as palavras são combinadas na língua original, vai dar razão de elas não só serem combinadas assim, mas por causa dessa combinação terem esse tipo de significado, e com base nisso, então, vai trazer o significado do texto. E o diferencial especificamente, e a gente vai entrar em mais detalhes nisso, nesse de Levítico, é que ele não fica só no texto original, ele vai trazer isso para nós, o significado do texto para nós hoje. O comentário comum, podemos ter aí dois tipos de autores, um que realmente também conhece o texto original e com base no seu conhecimento do texto original, ele vai explicar o texto, mas ele não vai usar o texto original, nem na grafia, na caligrafia, né, no alfabeto daquela língua, seja grego ou hebraico, e nem na transliteração. Ele simplesmente vai explicar o texto como ele entende, porque ele estudou a fundo. E tem também aqueles que não estudaram o texto
texto original, mesmo assim tem ótimas contribuições a fazer Verdade. no comentário da Bíblia, e então seria mais um tipo de comentário que não por isso deixa de ser profundo também, né? Essas diferenças são importantes, né? Pessoas que estão comprando livro, pessoal que tem aquela compulsão por livro, que pelo cenário atrás de você eu vejo que você é uma dessas pessoas, né? Essas pessoas a minha esposa também acha que eu tenho isso. As pessoas precisam entender essa diferença, né? Essa turma também, Valdemar, do A Letra Mata, né? A letra mata, quer dizer, o que mata mesmo é a falta de uma boa exegese. Porque até o autor que não usa a exegese no comentário, normalmente ele tem um astro, né? Tem uma formação, tem uma história. Ele não está tirando nada, né? Ele tem um outro aprendizado. Ele só não está aplicando naquele texto, mas está trazendo toda a formação dele para aquele comentário. Por isso que essa diferenciação é tão importante. O camarada que está começando agora no seminário, né? Fazendo teologia, ou investindo na carreira como pregador, como educador, um comentário desse faz toda a diferença. Quando eu era mais jovem, há mais ou menos uns 500 anos atrás, a gente... Isso é pouco. A gente não tinha no Brasil esse tipo de comentário publicado. Inclusive, eu lembro com saudade da Bíblia comentada Vida Nova, que nem tem mais, né? Que era uma coisa assim, uma obra de arte. Você não vai me dizer que você tem aí. Eu tenho a Bíblia de Estudo Vida Nova, eu tenho. Pois é, cara, isso aí era uma coisa assim, eu tinha aquela de capa vermelha, né? Isso. Rapaz, aquilo era um primor. E hoje não, né? Hoje a Vida Nova é uma editora que traz pra gente um monte de comentários muito legais. Ficou bem mais fácil estudar, né, Valdemar? É, bem isso, exatamente. Tanto é que quando eu fui formando a minha biblioteca há 30 e tantos anos, aliás, 40 e tantos anos, né? Meu pai me ajudou na época a comprar, por exemplo, um comentário em alemão, que realmente é muito profundo, exegético, os autores todos conhecedores profundos do texto grego, um comentário do Novo Testamento, que hoje está no Brasil, é o comentário do Novo Testamento publicado pela editora Esperança. Tá vendo? E esse eu comprei lá atrás, meu pai me ajudou a comprar para que eu tivesse um estudo mais a fundo, né, do texto. Quanto tempo você leva, Valdemar, para editar, revisar, corrigir, preparar um texto desse para publicação? Então, é difícil até a gente saber exatamente nesse texto. Esse não é tão grosso quanto o de 1 Coríntios, por exemplo, né? Isso aqui são mais de 1000 páginas aí. Mais de 1000 páginas. 1.100 e tantas páginas, e o de Apocalipse também é perto de 1000. O texto em si, eu vou te dar uma base por mais um que nós estamos preparando. Pode fazer assim, já dar um pequeno gostinho assim Vamos chamar, vem! Tem mais um para chegar Romanos, olha só o tamanho da criança. Romanos do Douglas Moo. Eu estudei com ele, tive uma disciplina no seminário no Trinity, né, perto de Chicago, e aí trouxe um exemplar autografado dele, mas agora saiu a segunda edição, né? Bacana. Que só de diferença de bibliografia tem 100 páginas a mais de bibliografia do que... Mas é isso que a gente fala, cara, para os alunos. Quando você entra pelo caminho do estudo, né, da formação, o que a gente chama de processo formativo, não tem como você parar mais, né? Essa obra está publicada. A Vida Nova lançou agora. Publicou, ela defasou, cara. Não tem jeito. Tem mais gente escrevendo, tem mais gente pesquisando. Então tem que atualizar. Essa leitura, ela é constante. E você vê que são livros para quem tem o hábito do estudo da leitura, porque são obras longas, né? Profundas. E o hábito do estudo aprofundado, não que a pessoa vá pegar esse livro, por exemplo, quando você é comentário de Romanos, e ler de capa a capa. A ideia é pregar sobre Romanos capítulo 3, né, e pegar as 50, 60 páginas sobre um trecho aqui que ele vai explicar isso para a gente estudar então. Esse daqui levou mais de 1 ano para traduzir, meu filho que traduziu. Olha só. Está em preparação agora, preparação e padronização, e daí na sequência, assim que eu terminar uma outra grande obra, que eu não posso contar aqui qual mas depois a gente vai anunciar, depois que eu terminar aquela, eu vou abraçar esse daqui, não é difícil, esse aqui dá para abraçar bem, né?
E vou levar mais ou menos 5 meses, 4 a 5 meses para fazer a minha leitura. Então, um livro desse, se você contrata ele para 5 anos, o que inclui tanto o preparo quanto depois o período para venda, você quase tem que metade, né? Quase metade. Com 2 anos, pelo menos, você já gasta só para preparar. Então, essa é uma resposta assim, breve, não muito profunda aí para a tua pergunta, quanto tempo leva, né? Mas vai levar perto. Esse daqui, se fosse numa sequência calculada certinho, daria para preparar em 1 ano e 2, 3 meses, mais ou menos, é o período que leva, né? Para sair algo bem feito aí, porque no final, manda para diagramação, aí você vê que há algumas defasagens, algumas dificuldades, precisa refazer, corrigir, revisar mais uma vez. É um processo lento mesmo. E a gente prefere, né? Você que está assistindo o nosso bate-papo, desconfie desses caras que publicam o livro todo mês. Tem alguma coisa errada. Pé atrás. Pé atrás. Pode publicar, mas tem que ter um trabalho atrás, por trás, como tem um comentário desse. Vamos falar do autor, o Gordon Wenham, isso. Que é um autor que já tem algumas obras publicadas pela Vida Nova, se eu não me engano, comentaristas do dicionário bíblico, né, da Vida Nova, não é isso? Ele tem um comentário também da série aqui da Vida Nova. Aquela série vermelhinha do Antigo Testamento. Exatamente. A vermelha Números, isso. A vermelha é do Antigo Testamento. E a azul do Novo. E a azul é do Novo. Deixa eu só confirmar aqui. Que durante muito tempo era o que a gente tinha, né, cara? Isso, exatamente. Depois da Bíblia Vida Nova, chegou a série das bolinhas. Exatamente. Das bolinhas, isso aí. E tem comentários extraordinários. Por exemplo, um comentário dos últimos 3 profetas no Antigo Testamento, só o comentário de Malaquias, da Joyce Baldwin, se não me engano, vale não só aquele livro, vale vários volumes, vale a coleção. É espetacular. Então, o que nós tínhamos, e o de Números é do Wenham. Ele é de uma família de eruditos. Eu estudei grego no seminário, no mestrado que eu fiz na Califórnia, com o livro Elementos do Grego do Novo Testamento do pai dele, John Wenham. Né? Temos um livro na Vida Nova dele também, do pai, que é o Enigma do Mal, que é do pai do Gordon, né? John Wenham. E tem o irmão dele, não sei se temos livros em português, mas tem vários publicados também, David Wenham. Então, de 4 filhos, 2 se tornaram eruditos aí, seguindo o exemplo do pai ali, com várias obras publicadas. Né? O Wenham, um legado, né, cara? Muito legal. Exatamente. E o Wenham mesmo, ele estudou ali no Reino Unido mesmo, mas depois estudou em vários outros lugares, na Alemanha, Estados Unidos, Israel também, e deu aula, muitos seminários. E nasceu em 1943, então tá aí com 70 e lá vai, quase 80 anos. E eu até conversei com o Blomberg, quando o Craig Blomberg esteve aqui conosco há 2 anos, inclusive no Rio aí, tivemos o Blomberg no Rio também, né? E aí ele me falou, a minha ideia era convidar o Wenham para o lançamento, mas ele falou que o que ele estava sabendo era de alguma enfermidade lá, e depois eu não soube mais diretamente, mas de qualquer forma, alguém que está aí vivo ainda, né? É uma lenda viva esse homem. Eu vou pegar esse gancho aí da sua lenda para falar sobre a questão dos autores, né? A importância de você conhecer os autores das obras. Primeiro porque você percebe que, como nós já brincamos aqui antes, que os livros, né, as publicações, são resultado de uma vida inteira. Né? Você vê que o cara está com quase 80 anos, tem a ver com a nossa trajetória. E segundo, porque você acaba também conhecendo um pouco da cosmovisão do autor, né? Onde ele estudou, quais as fontes que ele bebeu, né, para chegar a esse lastro de conhecimento que agora ele compartilha. E às vezes a gente acaba comprando livros sem conhecer os autores, e aí de repente você se depara com alguma coisa que você não concorda ou se surpreende com algum comentário, porque você não sabia da trajetória daquele autor, nem como ele estava, nem por onde ele passou e nem onde ele está agora, né? Porque muitos desses caras também mudam de opinião com o passar do tempo. O próprio Wenham eu creio que foi ele que participou de um livro aí sobre Jesus e o divórcio, né? E pelo que eu lembro, ele mesmo mudou de opinião em relação a essa questão, depois de escrever aquele livro, e fundamentou isso, muito bem colocado depois na sua caminhada, né? Então, de fato, isso acontece. E como você falou, realmente eu tenho tido o privilégio, pelo trabalho na Vida Nova, não só de edição dos livros, mas de acompanhar
acompanhar os autores em conferências quando eles vêm. Verdade. Às vezes, já traduziu vários, né? Às vezes eu me arrisco aí a traduzir, né? O que não é uma tarefa fácil, e aí eu tenho o privilégio de acompanhar, de caminhar com eles. O Blomberg, por exemplo, que figura, que pessoa amável, né? Espetacular no trato com as pessoas, escreve um e-mail para ele, ele responde assim de um dia para o outro. Eu demoro muito mais para responder para ele. O cara não é estrela, olha só. Exatamente. Então, e ele mesmo dizendo, poxa, o Blomberg no caso, né? Eu tô contando, depois da pandemia e tal, eu espero voltar aí pro Brasil de novo, né? Olha, então, que bacana, cara. E ele é o tipo de pessoa, Leclerc, que se ele concordar em vir, já tô falando algo em público aqui. O tipo de pessoa espetacular, além de dar palestra, por formar grupo de 15, 20 pessoas e passar um dia ou dois, ensinando. Porque é uma atitude assim, muito amável com as pessoas e um conhecimento que ele tem na ponta da língua, que ele tira ali do arquivo na hora, espetacular. Então vale a pena a gente poder investir isso lá na frente e de planejar alguma coisa assim. Verdade. Né? O que também é um privilégio do nosso tempo, né? Como eu falei, quando eu comecei na minha caminhada, a gente não tinha acesso aos autores, né? Hoje nós temos vários desses autores aqui, já conhecemos alguns, inclusive, que não estão mais com a gente, né? Como, por exemplo, o próprio Dr. Shed, mas nós tivemos acesso, ouvimos, conhecemos, né? Conhecemos o Lenny Craig, né? Conhecemos o Wayne Gruden, conhecemos tantos autores incríveis, e é muito bacana você ver a diferença. Van Hooser. Né? Eu lembro vocês... Quando eu crescer, eu quero ser igual o Van Hooser. Eu lembro vocês grudarem no Van Hooser. Pô, Van Hooser é um cara espetacular, muito bom. O Carson, né? São grandes autores. E hoje, né, o Valdemar, é uma coisa que a gente tem que aproveitar para falar aqui também, né? Você que está assistindo o nosso comentário aqui, a nossa conversa, assista aos autores, né, Valdemar? Pelo YouTube, nos congressos. A Vida Nova acabou de fazer um congresso totalmente online, né, cara? Totalmente disponível. Assista os caras para você conhecer como eles pensam. Mas então vamos falar do Levítico aqui. Vamos falar dele. O Levítico aí, uma das coisas muito interessantes sobre esse comentário é que ele foi lançado em 1978. Você não era nem nascido ainda, Era sim. E mesmo assim, né, em 1978 foi lançado esse original, né, em inglês desse livro, e desde lá ele está nos primeiros lugares e geralmente em primeiríssimo lugar, nas listas de melhores comentários de Levítico. Legal, não só isso, no site do Ligonier Ministries, alguém escreve lá e diz, olha, não é só o melhor comentário de Levítico, é um dos melhores comentários de qualquer livro da Bíblia que eu já li. Olha que bacana. E aí a pergunta seria, né, interessante, por que será que um livro desse se mantém, porque quanta coisa já não foi descoberta desde 78 para cá em estudos bíblicos. E mesmo o pessoal considera como sendo o melhor comentário. Quantos comentários já não foram lançados depois desse, de gente boa, gente capacitada, depois disso, né? E aí a gente tem algumas respostas aí, né, para essa pergunta, né? Por que será que ele é tão bom ou se mantém na lista? Por que continua sendo um sucesso nas listas aí? Então, algumas respostas aí, uma delas é porque realmente ele explica bem o livro de Levítico. E não é uma tarefa muito fácil tornar compreensível todo o sistema de sacrifícios, a estrutura do sacerdócio, toda a questão de cobrir a culpa, expiar a culpa e tudo isso não é uma questão muito fácil. Ele explica bem e torna isso compreensível. Aí, claro, o livro fica agradável de ler, apesar do assunto não ser muito fácil. E o segundo motivo que vem, a resposta que vem de bate-pronto, assim, Leclerc, é que ele faz a ponte com o Novo Testamento e conosco hoje. Legal. Por exemplo, já na introdução ao livro, aliás, a pessoa que lê a introdução desse comentário é fisgada na hora. Ela vai dizer, opa, eu quero ler o livro inteiro. Para você ver como é que esse é um autor de vanguarda, né? Porque existe uma tendência nos últimos 10 anos de livros de teologia bíblica produzidos nessa perspectiva, né? A leitura do Novo a partir do Antigo Testamento. Inclusive, as edições Vida Nova lançou uma obra muito boa sobre esse tema, né? Acho que você está se referindo ao comentário do Antigo
Antigo Testamento no Novo Testamento, né? O que a gente lançou aí. Sim. Que é excelente. Eu traduzi uma parte daquele comentário e eu pensava assim, se todo pastor que pregar um texto que cita o Antigo Testamento estudasse isso daqui, duas coisas iam acontecer. Ele ia falar menos abobrinha e ia falar mais coisa com coisa. Já que você deu esse gancho, né, eu quero também aproveitar para falar sobre a relevância do tema, principalmente no Brasil, onde você tem tantas igrejas ainda judaizantes, né? Tantos ministérios que usam o Antigo Testamento para fundamentar um monte de doutrinas sem a explicação necessária dos textos, às vezes histórias e citações tão distantes da nossa realidade, e o cara usa aquilo para fundamentar o ensinamento. Quer dizer, uma obra dessa agora, a essa altura do campeonato, é decisiva para corrigir muitos rumos. E até isso me lembra um comentário que o Rabino Yehuda Hochman foi nosso guia em Israel e algumas viagens que eu fiz para lá, um comentário que ele fez em relação a isso, porque se por um lado existe o exagero de querer judaizar tudo, o que não pode também é desjudaizar o Novo Testamento. Daí ele falava assim, pois é, Jesus nasceu em Paris, não foi? Quando viu o pessoal bater muito forte. Então eu acho que os extremos é que são o complicado ali, que é, né, o Novo Testamento é um texto, um livro baseado na experiência de, né, grande parte dos personagens são judeus, de fato, né? Mas o que não pode é fundamentar práticas que voltem à antiga aliança e agora querer, como você falou, né, praticar isso agora. E por isso mesmo que é tão interessante um livro que faz essa ponte, explica um livro que, né, Levítico, que você diz, não, já não tem importância nenhuma para nós hoje, alguém poderia dizer, basta começar a ler ali. E aí ele vai mostrar o quanto tem de fato. Ele tem duas sessões na introdução, como eu estava falando aqui, que são espetaculares. Uma é a teologia de Levítico, qual é a ideia essencial de Levítico. E a outra, quando ele termina a introdução aqui, ele diz Levítico e o cristão. Então, no final de praticamente cada capítulo do livro, ele termina o capítulo com uma sessão que diz assim, Levítico 6 e 7, depois de tratar os capítulos 6 e 7, diz assim, Levítico 6 e 7 e o Novo Testamento. Pronto, faz a ponte ali. Né? A gente sabe que Levítico tem a ver com Hebreus, muito, né? No Novo Testamento, uma relação muito forte. Mas há muito mais do que isso. E aí ele acaba pegando isso e constatando, registrando aqui, né, com 2 páginas de observações sobre Levítico 6 e 7 e o Novo Testamento. E ele faz isso com cada capítulo do livro de Levítico. Gostei muito dessa proposta, dessa sessão, a teologia de Levítico, porque esse, para mim, é o ponto de partida fundamental, né? Como é que os autores e as pessoas envolvidas naquele tempo pensavam e enxergavam Deus. Porque esse é o pressuposto de onde parte tudo que está escrito ali. Justo a relação de Deus, porque Deus habitou com os seres humanos no Éden e por causa do pecado retirou a sua presença e agora volta primeiro no Monte Sinai, é claro, por meio de uma série de altares no livro de Gênesis, né? Altares que eles vão construindo e vão percebendo a presença de Deus ali, e depois Deus volta no Monte Sinai, aquela presença estrondosa e brilhante, mas ele orienta a construir uma moradia para ele aqui, né, que é o tabernáculo, né? Mas a questão é justo, o livro de Levítico vai tratar de como a gente se comportar nessa presença de Deus conosco. Veja que o que o livro de Levítico, e do ponto de vista de Deus, o que a realidade, como a realidade existe, é que existe o campo do santo e o campo do profano, do comum. Né? O que é o santo? O que é o âmbito santo? O âmbito santo é o próprio Deus, evidentemente, a expressão máxima da santidade, mas são os sacerdotes, é o santo dos santos, é o tabernáculo, são os objetos e assim por diante. O que é o profano, o comum? É nós, né? Nós no dia a dia aí, né? No dia a dia da nossa vida. Só que essa parte do profano, do comum, ela pode ser separada, e acontece dela ser separada também como uma divisão entre o puro e o impuro, né? Então a parte do profano, do comum, do dia a dia, pode ser separado, classificado em puro, dividido em puro e impuro. E claro que o objetivo nosso, que estamos aqui, digamos, né, nós que não fosse no Antigo Testamento, não éramos os sacerdotes, então nós estaríamos sempre aqui no puro, no comum. Mas o objetivo é permanecer no puro, no dia a dia, uma vida pura. Mas acontece, né, do pecado ou de um contato com
algum objeto ou uma impureza nos torna impuros. E aí nós precisamos voltar de novo para o puro. O mesmo pode acontecer, né, com o sacerdote. Né? Eu não vou mostrar aqui, mas o sacerdote ele pode passar do santo para o profano, né, e depois ele precisa voltar de novo. O que não pode acontecer de forma alguma é um contato entre o santo e o impuro. São os dois extremos, né? Isso não pode acontecer. E por isso mesmo que existe, então, essa separação, e existe, então, quando a pessoa passa, né, do santo para o profano, ela pode voltar para o santo, ou quando ela passa do puro para o impuro, né, ela pode passar para o puro de novo. Como é que acontece isso? Levítico responde: pelos sacrifícios. O que se cumpre perfeitamente no cristianismo, né? Quantos gráficos a gente já usou, né, para mostrar a relação do tabernáculo com o plano redentor, né? De como todos aqueles elementos apontam para a obra de Cristo. E hoje você consegue viver com a sua nova natureza e a antiga natureza juntas ali, nessa tensão, mas você pode fazer esse movimento, não agora mais por sacrifício de animais, porque o sacrifício definitivo já foi realizado. Essa que é a nossa vantagem. Nós estamos na vantagem em relação à turma do Levítico, que tinha que voltar lá sempre. Não só voltando sempre, como para a solução definitiva eles precisavam olhar para o futuro. Quando o Jacozinha pegava uma ovelha bem gordinha e saía com ela amarrada pelo acampamento em direção ao tabernáculo, todo mundo já sabia, Jacó pisou na bola. Né? É verdade. Então, agora a gente não precisa fazer isso toda vez, mas alguém fez por nós. Mais do que um livro exegético de estudo, é um devocional, né, Valdemar? Então, aí acaba sendo uma reflexão sobre a nossa vida, a nossa relação com Deus, com toda certeza. E justo com essa ideia, né, como ele diz, qual é a abordagem que o autor põe aqui logo, aliás, duas coisas que ele põe logo de cara. Uma, você vai ficar assustado aí se você não leu o livro ainda. Vou sentar. Reclina bem, segura aí. Olha só, primeira frase do autor, do livro, no prefácio, no seu prefácio. Levítico costumava ser o primeiro livro que as crianças judias estudavam na sinagoga. Olha só. Gostou? E a gente é o último, tem muito cristão que passa a vida sem olhar. Quero aqui voltar a um ponto que eu tenho levantado em várias conversas, em várias aulas, inclusive, né? Esse não desejo, esse pouco interesse dos cristãos pelos livros da Bíblia passa pelas lideranças, né? Falta um Valdemar, falta um líder, falta um obreiro que fale de Levítico com clareza, com profundidade exegética e, acima de tudo, com inspiração, né? Com inspiração, como a gente já leu várias vezes, já ouvimos vários preletores falando, né? A palavra passa por nós. Então, realmente, você está numa comunidade de fé, independentemente da confissão, onde Levítico nunca é lido. Inclusive, eu considero esse tipo de atitude nas igrejas uma desobediência clara ao Evangelho, porque toda a palavra de Deus é inspirada. Todo texto deveria ser lido em algum momento, em alguma época, mesmo que seja desse jeito que a gente está fazendo aqui agora, né? Nós vamos preparar aqui uma série de vídeos, vamos trabalhar o Evangelho na comunidade, mas você não pode ter um olhar para a Bíblia que seja seletivo, né? Esse livro sim, esse livro não. Não pode fazer isso. Ele mostra com uma clareza muito grande, justo, por exemplo, esse gráfico aqui que eu mostrei, ele está no livro. Eu tirei do livro aqui, do jeito que ele coloca isso, né? Explica, tem pouco desenho nesse livro, mas tem alguns, esses são bem importantes aí, né? Então veja só que coisa bacana dele, a abordagem que ele mesmo esclarece já, além de falar que Levítico é a primeira coisa que os judeuzinhos aprendiam na sinagoga, né? Ele diz assim: a abordagem desse comentário considera o significado original evidente do texto tão sério quanto o seu valor teológico permanente. Isso aí, cara. Então, o significado original ele é tão sério quanto o valor teológico. O dever principal de todo comentarista
é esclarecer o que o autor do livro quis dizer e recuperar o que os primeiros leitores entenderam ser o sentido do texto. Regra número 1 da boa hermenêutica, exatamente. Isso. Exatamente. Só que daí ele já, seguindo a tua lógica, ele já põe a regra número 2 aqui, olha só. Mas os comentaristas cristãos têm a obrigação de ir mais longe e dizer o que o texto sagrado tem para ensinar à igreja atual. Exatamente. Lembrando-se das palavras de Paulo de que tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. Aí eu vou pegar novamente, aí você é o rei dos ganchos, né? Vou pegar esse outro gancho que você deu agora para falar da pobreza bíblica atual, né? Falta uma aplicação bíblica que seja contemporânea, uma aplicação que sirva, né? Para a dona de casa, para o estudante, porque a próxima pergunta que eu vou te fazer é exatamente essa, né? Para quem é esse tipo de obra? Porque a comunidade cristã, independentemente de quem sejam as pessoas ou da confissão de fé, ela vai aos cultos, às reuniões, para aprender sobre a palavra e para que aquilo seja útil, para que eles possam perseverar na fé. Então tem que ser uma aplicação contemporânea. Ele coloca no final de cada capítulo o Novo Testamento e, por exemplo, o capítulo 3 de Levítico, o Novo Testamento e a oferta pacífica. Aí, que legal. E a oferta pacífica incluía o momento de comunhão. As pessoas, né, o dia que era dia de oferta pacífica, a criançada ficava doida. Oba, hoje nós vamos comer um churrasquinho, hoje vai ter carne, hoje vai ter, né, o papai vai levar a gente para o tabernáculo, não vai ser só para levar uma oferta, né? Nós vamos participar da oferta. E aí ele põe, por exemplo, semelhanças entre o culto de comunhão cristão e a oferta pacífica do Antigo Testamento, né? Tem semelhanças entre esses dois elementos, ou seja, para a gente colocar isso em prática hoje, né? E fazer uma relação, não como você diz que igrejas trazem de volta as comemorações daquela época, com todos os seus rituais. Não, né? Exatamente. Isso, traz a ideia principal e comemora essa comunhão, por exemplo, no caso da oferta de comunhão, comemora isso hoje também, né? Então eu ia dizer que esse comentário é muito importante para mostrar, para nos ajudar a enxergar que o livro de Levítico é para todo mundo. E simplesmente pelo seguinte fator, dá para entender isso daqui. É claro que eu não vou, no meu caso, né, no discipulado que eu faço com pessoas, eu não vou pegar esse como primeiro manual de discipulado, né, com algumas pessoas aí, uma campanha. O cara vai abandonar a fé. Não é o tamanho do livro. Não, mas olha, se eu pegasse só o finalzinho de cada capítulo, né, a tal oferta, tal sacrifício, tal procedimento e o Novo Testamento, talvez não fugisse logo, né? Mas a ideia é justo essa, né? A ideia se vários líderes cristãos em geral interessados lerem um tipo de material assim, eles vão descobrir que Levítico é para nós todos. Exatamente. E por isso mesmo vai ajudar a gente a entender melhor o Novo Testamento e a essência do Novo Testamento, que é Deus conosco por meio de Jesus, da sua vida e sacrifício por nós, né? Cobrir os nossos pecados, né? Então, o principal público, eu diria, são líderes, são pastores, professores, que deveriam usar isso daqui para explicar o livro de Levítico, naquela escola dominical, do púlpito, nos seminários, para explicar, para que aconteça o que eu falei antes. O povo, em geral, descubra Levítico é para nós. Seria, inclusive, de bom tom, o pastor preparar algumas mensagens, fazer tipo uma série, uma vez, de 4 mensagens, ou faz 2 séries. Por exemplo, a gente está fazendo isso na igreja aqui em Curitiba. Estamos pregando Apocalipse em 2 sequências de 4 mensagens. Pegamos um mês agora e vamos pegar no começo do ano que vem, um mês, 4 mensagens seguidas para fechar Apocalipse. Daria para pregar 200 mensagens de Apocalipse, lógico, né? Mas porque vai ser muito extenso, então fizemos 4, a primeira metade, mais ou menos, e vamos fechar com a segunda metade num dos primeiros meses do ano que vem, né? Por que não fazer uma sequência de 4, 5 mensagens, ou faz um intervalo. O primeiro semestre a gente vai estudar a primeira metade de Levítico. O importante é você fomentar, né? Fomentar o aprendizado, fomentar o conhecimento, mostrar a importância da obra para os irmãos. Porque não é só Levítico, né? É Levítico, é Naum,
é Zacarias, é Filemon, é Judas. Tem vários livros, né, que vão Deuteronômio, né, que vão ficando ali, né, meio no livro. E a gente fica ali, João, Romanos é a joia, né, Salmos, Êxodo, o cara fica ali naquele... E deixa de lado, eu volto a reiterar, né, volto aqui a reafirmar o que eu penso. É uma desobediência clara ao que a palavra de Deus nos ensina. Toda a escritura é inspirada. Se a gente não sabe manipular ou mexer, é porque a gente não está se esforçando o suficiente. Que essa série de comentários, se você vê aparecer alguma palavra em grego ou hebraico, ela vai ser transliterada já na sequência, e de preferência nas notas de rodapé. Ou seja, no texto propriamente, se você vê alguma coisa de línguas originais aparecendo e você não tem o conhecimento, você só pula aquele parênteses, né, porque ele está lá só para esclarecer para quem entende, para quem conhece. Senão você só pula aquele parênteses e o fluxo da ideia continua perfeitamente compreensível. Então, isso ajuda demais numa série exegética, a pessoa não ser interrompida toda hora por não conhecer talvez uma palavra de uma língua estrangeira, de uma língua diferente. Aproveito aqui para manifestar a minha profunda paixão por notas de rodapé. Eu sou apaixonado em livros, inclusive, que são mais interessantes nas notas de rodapé do que nas páginas, porque tem lá o pensamento dos autores. Aí, pô, esse livro é só delícia, só de nota de rodapé. Então, Romanos, olha aqui, Romanos, quase metade aqui da página a nota é rodapé. Eu vou fazer uma dedicatória especial aqui. Legal, Valdemar. Esse livro já está disponível nas edições Vida Nova. Já. Eu mesmo em Curitiba já coloquei à disposição aqui. Tem gente pegando aqui na caverna já. Para você que está assistindo o nosso bate-papo aqui no The Books on the Table, nós vamos colocar aqui embaixo do vídeo a descrição do livro e o link das edições Vida Nova para você comprar o livro com o melhor desconto entregando na sua casa. Até porque não dá para eu e o Valdemar entregar o livro na sua casa. O livro é grande, pesado. Nós até fizemos um tour juntos aqui no Rio, né, Valdemar? Foi. No momento de lançamento de 1 Coríntios, e não foi fácil, não. Olha aí. Tonelada de livro que nós carregamos. Foi. O fato de você estar aqui no lançamento, abrindo o livro, como aquilo desperta o interesse das pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm o hábito da leitura porque sequer são motivadas a fazer isso, né? Se o líder da igreja se apaixonar pelo livro de Levítico, a comunidade vai beber dessa fonte com alegria, né? Olha só, lá em 1930, meus avós fugiram do comunismo da União Soviética e passaram saíram 29 da União Soviética e passaram um ano na Alemanha. Na Alemanha, meu avô conheceu um autor de comentário chamado Fritz Rieniker. Tinha que ser Fritz, né? Isso aí. Rieniker. Meu avô conheceu pessoalmente e meu avô foi lá pegar com ele o comentário do Evangelho de Lucas, que hoje faz parte daquela série de comentários publicados pela editora Esperança, né? E é um livro, né, de 1900 e... dá para ver aí? 1930. 1930, exatamente. E olha só, é bem breve, assim, bem curtinho, mas tem o autógrafo do autor. Olha que bacana, cara! Então, meu avô já era ligado em livro, era pastor também. É genético, passou de pai para filho. Ele não trouxe muita coisa da União Soviética nos baús, não era nem mala de rodinha, era baú que eles carregavam mesmo. Mas ele fez questão da passagem pela Alemanha, né, conheceu o autor desse comentário de Lucas e fez questão de pôr o comentário na mala, usou muitos anos e agora já faz muitos anos que está comigo aí, né? Então fica aí uma história para a gente marcar aí nossa paixão pelos livros. Quero te agradecer, Valdemar, por esse papo, pelo privilégio de ter você aqui com a gente e por você também te parabenizar por você ter dedicado o seu tempo à produção dessa obra. Logo, logo conversaremos sobre outros livros aqui no canal. Maravilha. Eu que agradeço, o privilégio é meu. Sempre, além de rever o meu amigo, aí a gente poder conversar sobre assuntos tão interessantes. Obrigado. Obrigado você.